É por esse motivo que nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens na carta aos Romanos. E hoje nós temos diante de nós o prefácio e a saudação dessa carta que Paulo escreveu. Aqui, no trecho que eu li para vocês, o apóstolo Paulo segue o padrão que era costumeiro naquela época de quem escrevia uma carta. Ele se apresenta, diz o nome, dá algumas explicações a respeito da sua pessoa, identifica os destinatários a quem a carta é dirigida e faz um voto, que é uma espécie de desejo de paz e bênção para aqueles que o ouvem. Só que essa introdução, que tem 7 versículos, ela é maior do que o normal, se você comparar, inclusive, com outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento. Ela é incomum, porque ela é bem extensa, essa introdução. E aqui Paulo não somente diz o seu nome, mas ele apresenta as suas credenciais, quem ele é. Em seguida ele se demora explicando o que é o Evangelho para o qual ele diz que foi chamado por meio de Jesus Cristo. E se dirige aos romanos, os crentes da cidade de Roma, dizendo para eles o que é que eles são, amados de Deus e assim por diante. E qual a razão para isso? O motivo é que Paulo estava planejando visitar a igreja que estava na cidade de Roma. Queria gastar um tempo com eles, queria ter comunhão com eles, ser edificado por eles. Ele vai dizer isso a partir do verso 8. Mas só que Paulo não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma. E ele não era conhecido pessoalmente, não é? A fama de Paulo já tinha chegado na cidade de Roma, mas ele não era conhecido pessoalmente. E Paulo sabia que tinham boatos a respeito dele, do tipo assim, que ele era um mercenário, de que ele plantava igrejas e pregava o evangelho para arrecadar dinheiro em fundo próprio, que ele tinha intenções equivocadas, e que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo pregava contra Moisés, pregava contra o templo, contra as gloriosas instituições da antiga aliança. Paulo sabia de tudo isso. E Paulo queria que a igreja de Roma o aceitasse como missionário, porque ele tinha planos de pregar o evangelho na Espanha. E se você olhar no mapa, a Espanha estava lá em cima e Roma estava exatamente no caminho. E era uma igreja que poderia servir de base para o projeto missionário de Paulo. Então ele escreve essa carta com o objetivo de se apresentar e de apresentar o evangelho que ele prega. E ele faz isso explicando, já antecipando aquelas objeções que algumas pessoas deveriam levantar, do tipo assim: Paulo, você está pregando que a salvação é pela fé, mas então para que serve a lei?